Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara e nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre anéis de polinômios. Então a gente está partindo que D é um domínio e o anel de polinômios com coeficientes em D é o conjunto dos elementos dessa forma aqui, A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais etc. até a nx na n, onde cada um desses coeficientes aqui está no domínio D e o i vai de 0 a n, né? Isso aqui também dá para definir com um anel, não precisa ser domínio, mas os casos que a gente vai trabalhar aqui vai ser pelo menos domínio e às vezes corpo. Tá? Algumas observações que a gente sabe sobre o anel de polinômios. Se D é domínio, C e somente C, o anel de polinômios com coeficientes em D é domínio. Ou seja, se esse é domínio, implica que o anel de polinômios é domínio. E o contrário é óbvio, né? Porque o D está contido lá dentro, né? Basta eu considerar os polinômios de grau zero, né? Que não tem A1 nem A2, que aqui tudo é zero, só tem A0. Então a volta seria óbvia. Mas aí daqui a gente consegue provar que se D é domínio, o anel de polinômios também é domínio. Mas em compensação, o mesmo não vale quando a gente tem os anéis de polinômios com coeficientes num corpo. Se K é corpo, não implica que o anel de polinômios com coeficientes em K é corpo também. Tá? Porque o x não tem inverso. Então, nada que envolva x vai ter inverso. Tá? Isso é o que está escrito aqui embaixo. Os elementos invertíveis do anel de polinômios são exatamente os elementos invertíveis de D. Então, se for um corpo, vai ser todos os polinômios de grau zero. Se não for corpo, vai ser só os que têm inverso no D. Bom, eu acabei já falando em grau, mas vamos definir agora formalmente o que é o grau de um polinômio. Então, digamos que eu tenho um polinômio, p de x igual a 0 mais a1x mais etc. até a nx na n, onde pelo menos um coeficiente é diferente de zero, que vai ser o que eu considero do termo de maior grau aqui. A partir dali, todos os coeficientes são zero. A gente diz que o grau desse polinômio p é n, que é um número natural, né? Então, todas as constantes vão ser polinômios de grau zero, como eu comentei antes, e a partir disso, daí eu vou ver quem é a maior potência de x que aparece, e esse seria o grau do polinômio. A gente consegue provar algumas propriedades do grau. O grau da soma de dois polinômios é menor ou igual que o máximo dos graus. Tá? Em geral, é igual ao máximo dos graus, mas eventualmente pode ser menor quando acontecer algo do tipo, por exemplo, se eu pegar p de x igual a 2x mais 1 e q de x igual a menos 2x mais 3, quando eu fizer p mais q, esse 2x vai se anular com esse menos 2x, e aí isso vai dar 4. E, portanto, o grau de p mais q vai ser 0, que é menor que o grau de p, que é a mesma coisa que o grau de q, que é 1. Então, eventualmente, pode ser que seja menor mesmo, quando os coeficientes dos termos de maior grau se anularem. Mas, em geral, vai ser exatamente o máximo dos graus aqui. E aqui o grau do produto é sempre a soma dos graus, tá? Por quê? Porque quando eu fizer o produto de p vezes q, digamos que o p de x seja a0 mais a1x mais etc. mais a n x na n. E que q de x seja b0 mais b1x mais etc. mais bm x na n. Quando eu fizer o produto desses dois, a gente sabe que a n é diferente de zero e que bm é diferente de zero. Então, o termo de maior grau de p vezes q de x vai ser, aqui eu vou ter vários termos de grau menor, né, mas o termo de maior grau vai ser a n bm, isso aqui vai ter que dar diferente de zero, porque eu estou num domínio, x na n mais m. Tá? Aqui entra o fato da gente estar num domínio. Se não fosse domínio, isso aqui não valeria exatamente assim. Então, agora vamos falar do algoritmo da divisão. A gente vai supor, nesse momento, que K é um corpo, P de x e D de x são dois polinômios com coeficientes em K, e D de x é diferente de zero, né? Porque a gente não pode dividir por zero. Então, existem e são únicos
Q de x e R de x polinômios, tais que o P é igual a Q vezes D mais R, onde esse resto, esse R de x que é o resto, é zero ou o grau de R é menor que o grau do divisor. Tá? Eu acabei não comentando antes, mas o polinômio nulo ele não tem grau, tá? Porque para a definição de grau eu preciso de algum coeficiente que seja diferente de zero, mesmo que seja do termo independente. E no polinômio nulo a gente não tem nenhum coeficiente diferente de zero, então ele não tem grau definido. Tá? Vamos fazer dois exemplos aqui. Então, primeiro vamos começar com um polinômio com coeficientes, coeficientes racionais. Na verdade, são coeficientes inteiros, mas a divisão vai estar nos racionais, que é um corpo. 2x menos 1. Então, x ao quadrado dividido por 2x vai dar 1 meio de 1 meio vezes x. E aí, isso aqui vai ser menos x ao quadrado. E aqui vai dar menos 1 meio de x, só que aí fica mais 1 meio de x. E aí fica 1 meio de x mais 1. 1 meio de x dividido por 2x vai dar mais 1 quarto, que é menos 1 meio de x, aqui fica menos 1 quarto, só que aí mais 1 quarto, e aí o resto é 1 mais 1 quarto, 5 quartos. Ou seja, essa divisão aqui quer dizer que x ao quadrado mais 1 é igual a 2x menos 1 vezes 1 meio de x mais 1 quarto, mais 5 quartos, que é o resto, né? Eu estou dividindo esse por esse, o resultado deu esse e o resto deu esse. Então, o polinômio inicial é 2x menos 1 vezes isso, mais 5 quartos. O que a gente observa aqui, tá? Como eu disse, são dois polinômios com coeficientes inteiros, só que eu estou considerando eles dentro dos racionais para ser um corpo, e de fato eu precisei que esteja nos racionais, porque aqui apareceu um meio, apareceu um quarto, tá? Isso aqui não é inteiro. A gente só garante que a gente tem divisão quando a gente está num corpo. A gente precisa que seja corpo para garantir que exista divisão, tá? Isso não quer dizer que nos inteiros, às vezes, a gente não possa dividir. Quando na prática que a gente vai conseguir dividir dentro dos inteiros e o resultado vai dar inteiro, quando o polinômio, o divisor, o polinômio que eu estou dividindo, tiver o coeficiente do termo de maior grau invertível, ou seja, mais ou menos 1. Tá? É o único caso que daí vai dar certo em z. Mas se não, eu consigo dividir nos racionais, nos reais, nos complexos, em corpos. Tá? E se eu não tiver nesses corpos mais conhecidos? Se eu tiver, por exemplo, em Z3. Z3, que é o corpo formado por 0, 1 e 2, tá? Onde o inverso de 1 é sempre 1, né? Inclusive aqui. E o inverso de 2, nesse corpo, é o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, só que 4 em Z3 é igual a 1. Então, a gente tem, e o 0 não tem inverso. Vamos fazer um exemplo de divisão aqui, como isso aqui também é corpo, porque 3 é primo, a gente pode ter polinômios com coeficientes em Z3 e o algoritmo da divisão vai funcionar também. Vamos pegar esse exemplo aqui. 2x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x menos 1. Então, 2x ao quadrado dividido por x vai ser 2x. E aí, 2 menos 2x2. E aqui menos 2x, só que fica mais 2x. Aqui zerou. Menos x com mais 2x deu mais x mais 1. Mais x dividido por x, 1. E aí aqui fica menos x, menos 1, só que troca o sinal, mais 1. E, portanto, o resto é 2. E aí a gente vai ter, então, que 2x2 menos x mais 1 é igual a x menos 1 vezes 2x mais 1 mais 2, que é o resto. Então, esse aqui seria o polinômio P, esse aqui seria o divisor, esse aqui vai ser o quociente e esse aqui vai ser o resto.
Bom, um resultado bem útil, que é um corolário do algoritmo da divisão, é esse resultado aqui que a gente também conhece por teorema do resto. Se a gente tem um polinômio diferente de zero, e alfa é um elemento do corpo, é uma constante. Então, o resto da divisão desse polinômio por x menos alfa, com certeza tem que ser p de alfa. Por quê? Vamos ver uma ideia da demonstração. Então, pelo algoritmo da divisão, se a gente dividir p de x por x menos alfa, a gente vai ter p de x igual a x menos alfa vezes q de x mais r de x. E o algoritmo da divisão diz que r de x é zero ou grau de r é menor que o grau de x menos alfa, que é 1. Então, obrigatoriamente, r de x é uma constante. Vamos chamar aqui de beta, uma constante do corpo, tá? Porque o grau menor que 1 só pode ser 0. Grau 0 é constante e polinômio nulo também não deixa de ser constante. Então, a gente pode reescrever isso aqui como p de x igual a x menos alfa vezes q de x mais esse certo beta. Agora, se eu substituir isso por alfa, eu tenho que p de alfa é igual a alfa menos alfa vezes q de alfa mais beta. Tá? Alfa menos alfa vai cortar, vai dar zero. Então, não importa quem seja o q de alfa, todo esse pedaço aqui vai sumir. E aí a gente tem que p de alfa é exatamente beta, que é exatamente o resto da divisão. Tá? Então, isso aqui é conhecido como teorema do resto. Então, agora a gente vai ver a definição de raiz de um polinômio. Digamos que eu tenho um polinômio com coeficientes num corpo e que é diferente de zero. Então, um elemento desse corpo vai ser uma raiz do polinômio se p de alfa for igual a zero. Tá? E um corolário do corolário anterior, um corolário do teorema do resto, diz que se alfa for raiz do polinômio, então obrigatoriamente x menos alfa divide p de x, ou seja, o resto é zero. Né? A gente usa essa notação aqui de divide quando o resto da divisão é zero, assim como a gente usava no caso geral de domínios. Por quê? Porque o teorema do resto diz que o resto da divisão é p de alfa. Se alfa é raiz, p de alfa é zero. Então, a gente tem essa divisão exata aqui. E a gente tem o seguinte teorema. Se, de novo, k for corpo e eu pego um polinômio não nulo, então esse polinômio possui, no máximo, grau de p raízes. Tá? Vamos ver a demonstração disso. Eu vou provar isso por indução. Em n igual a grau de p. Tá? Então, base de indução, vamos supor que n é igual a 1, ou seja, p de x é da forma ax mais b, é um polinômio de grau 1. Então, obrigatoriamente, a raiz alfa raiz implica a alfa mais b igual a zero, que implica alfa igual a menos b sobre a. Essa é a única raiz possível. Então, p de x tem grau 1 e possui exatamente uma raiz. Apenas uma raiz. Agora vamos supor que vale para n. Supomos que o teorema vale para grau de p igual a n. E vamos pegar um polinômio de grau seja
q de x, um polinômio com grau de q igual a n mais 1. Então, pode ser que q não tenha nenhuma raiz. Se q de x não possui raízes, então vale o teorema, porque 0 é menor que o grau de p, que é n. Implica, vale o teorema. Se Q tem uma raiz, então digamos, se beta é raiz de Q de x, então a gente viu que x menos beta divide Q de x. Então, Q de x vai ser igual a x menos beta vezes um certo, digamos, s de x. Um outro polinômio, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem grau de S igual a N, porque aqui tem grau 1, esse polinômio aqui tem grau 1, e esse aqui tem grau N mais 1. Então, esse aqui vai ter que ter grau N para o grau do produto dar N mais 1. Só que para grau N, a gente sabe que vale o teorema. Então, S tem no máximo N raízes e, portanto, Q tem no máximo N mais 1 raízes. Bom, então, para finalizar esse assunto das raízes, a gente vai ver o teorema fundamental da álgebra e algumas consequências dele. O que diz o teorema fundamental da álgebra? Todo polinômio não nulo e não constante com coeficientes nos complexos possui pelo menos uma raiz complexa. Tá? Esse teorema aqui a gente não vai ver a demonstração e ele tem duas consequências importantes. Tá? A primeira é que se eu tenho um polinômio com coeficientes complexos, aqui ele garante que tem pelo menos uma raiz. Mas por um corolário me garante que tem exatamente n raízes, onde n é o grau dele, tá? Só que não necessariamente distintas. Como que a gente observa isso? A gente tem um polinômio de grau n, tem pelo menos uma raiz. Só que a gente viu antes que x menos essa raiz divide. Então eu faço a divisão por x menos uma raiz e vou ter um polinômio de grau n menos 1. Esse polinômio de grau n menos 1, pelo teorema fundamental da álgebra, também tem pelo menos uma raiz. Aí eu faço a divisão pela outra raiz. E assim eu vou baixando o grau, até no final das contas eu vou chegar numa coisa de grau 1 e tenho um produto de n fatores, né, onde cada um desses alfa-i's aqui são as raízes que eventualmente podem se repetir. Tá? E aqui é o coeficiente do termo de maior grau. Então, o que eu concluo? Que todo polinômio nos complexos eu consigo fatorar como produto de fatores lineares, tá? Onde cada um desses elementos aqui está nos complexos. E se eu tiver nos reais? Se eu tiver um polinômio que está nos reais, será que eu consigo também fatorar como produto de fatores lineares nos reais? Não, aí não consigo necessariamente como produto de fatores lineares, tá? Mas os reais, eles estão dentro dos complexos, tá? Então, a gente tem que R tá contido em C. Então, um polinômio que tem coeficientes reais, ele também vai satisfazer o teorema fundamental da álgebra. Ele vai ter uma raiz complexa. E eu vou fatorar ele como produto de fatores lineares, mas com raízes complexas. E aí, o que acontece? Se alfa pertence a C é raiz de P, então a gente consegue provar que o conjugado de alfa também é raiz. Primeira coisa. Tá? Então, se ele tem uma raiz, o conjugado também é. Quando isso aqui pertence aos reais, o conjugado vai ser ele mesmo, e isso aqui, essa implicação não diz nada. Tá? Mas se essa raiz for complexa, mas não for real, então de uma raiz a gente tem uma segunda raiz, tá? Que vai aparecer nesses fatores aqui. E como é que eu faço para chegar num produto de fatores lineares e quadráticos? Se a raiz for real, eu já tenho um fator linear dentro dos reais, ok? E se a raiz for complexa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar
a raiz complexa e o conjugado dela, e eu vou fazer esse produto aqui, x menos alfa e x menos alfa conjugado, e a gente consegue provar que isso aqui pertence a R de x. Mesmo que alfa e alfa conjugado sejam complexos não reais, esse produto aqui a gente prova que vai estar com coeficientes reais. E aí dessa fatoração aqui, a gente chega numa fatoração com fatores lineares e quadráticos, mas dentro dos reais.